moeda norte-americana frente a outros pares, frente a outras moedas fiduciárias. Nós temos aqui, pelo menos para o dólar, um dia misto, com um sentimento um pouco misto. O euro ganha valor 2,44... Opa, para 2023 não, perdão, um dia. Nós temos um dia majoritariamente aí forte para outras moedas, inclusive o real brasileiro 0,07, nós temos o euro ganhando 0,18, nós temos a lira turca, inclusive também com uma certa valorização, o franco suíço com 0,26% de alta frente à moeda norte-americana, a libra esterlina também. Quem que perde valor em relação ao dólar? O yuan chinês, nós temos aqui também o dólar canadense, o dólar australiano e, novamente, parece que todos os dias aí já está com o lugar cativo, aquela cadeira já comprada no estádio do futebol, tem o seu lugar reservado na última colocação. O peso argentino novamente perdendo 1,58% de valor frente à moeda norte-americana. Para este mês, a última colocação também é do peso argentino, 2,38% de queda. O real brasileiro, no acumulado deste mês de julho, desse comecinho de mês, lembrando, dia 7 de julho, nós estamos aqui com 1,62% de queda aqui para o real em relação ao dólar norte-americano. Para o real brasileiro, nós ganhamos valor aí frente a algumas das principais moedas do planeta. Então, nós continuamos aí, as principais moedas do planeta ganham valor frente ao real, como é o caso, como eu mencionava, do dólar norte-americano, 1,65%. Quem perde valor, novamente, peso argentino, 0,74%, e o rublo russo, 0,29% no mês de julho, lembrando, só esse apanhado dos 10 primeiros dias deste mês. No mercado como um todo, variação diária aqui tomada por ativos distintos. Nós temos Uzi Minas, 3,19%, CSN, alguns ativos aqui também voltados a esse setor de siderurgia e mineração. Na primeira sessão lá em Dalian tivemos uma queda bem acentuada para os contratos envolvendo minério de ferro, isso deu uma assustada no mercado, então praticamente todo o setor de siderurgia e mineração do lado negativo do nosso mapa de calor, inclusa a principal ação desse segmento, que é, claro, a Vale 3 está caindo também, se nós viermos aqui em volume, é o principal ativo negociado, com uma queda não tão grande, 0,7%, todo mundo aguardando o que o governo fará com esses segmentos de indústria e também do setor de construção lá para o mercado chinês, que são alvo ali de boa parte dessas companhias. Essas empresas, elas abastecem normalmente o mercado chinês. Dito a Vale aqui que tem boa parte do seu produto, do minério de ferro que é produzido pela Vale, exportado para a China, para o mercado chinês. Então, a China é especialmente aí importante para esse segmento, mais do que outros segmentos que nós vemos aqui no nosso mercado financeiro nacional. Por enquanto, no dia de hoje, nós temos aí boa parte desse setor de siderurgia e mineração em lado negativo, no lado vermelhinho do nosso mapa. Vocês podem ver aí que contamos com mais ativos deste lado do que do lado positivo. No entanto, aqui nós temos ativos distintos. Temos o setor de varejo, Lojas Renner 4,75% de queda. Nós temos também aqui Via com 3,77% também de queda. Natura com 3,17%, Magazine Luiza 2,83%. Até alguns ativos aqui como o BRF 2,38, que ganhou bastante valor na semana passada. No mês ainda nutre aí 10,44% de alta, ainda angaria essa forte alta no mês, depois do anúncio, claro, do seu follow-on. No entanto, nesta semana, corrigindo um pouquinho, 2,38%. O ano ainda é positivo para a BRF, como também para alguns outros ativos aqui do setor de proteína animal. 3R Petróleo, 2,08% de queda. Nós tivemos aí um mês ainda forte, 5,76%. No entanto, o ativo ainda perde valor, 15% de queda no ano de 2023. Ainda há muitas dúvidas a serem esclarecidas para 3R Petróleo. Nós já vemos aqui um ativo que adquiriu alguns campos de exploração. Tivemos finalmente resolvida a questão envolvendo ali um dos polos que tinha sido adquirido da Petrobras. Tinha ficado em dúvida, claro, depois de algumas falas da presidência, de alguns membros do conselho, que talvez esse processo de venda, de desinvestimento de alguns ativos, ele seria paralisado. A gente ficou meio na dúvida. Isso foi resolvido, pelo menos para a 3R Petróleo. Apresentou, neste mês de junho,
pelo menos nas suas prévias operacionais. Um acréscimo muito interessante na sua produção diária de petróleo, no entanto, o ativo aqui ainda tem algumas questões a serem resolvidas, não dá para ficar tão confiante com 3R Petróleo, que ainda tem, claro, que se provar na sua otimização operacional, na redução do preço de extração, no aumento das suas margens. Hoje, 2,05% de queda para o ativo. Não necessariamente ligado a nenhuma notícia específica, mas nós podemos ver aí que 3R Petróleo está do lado negativo. Quem está do lado positivo do setor de petróleo é a Petrobras. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ela. Nós temos notícias, inclusive, envolvendo a Petrobras, uma possível recompra de ações que seria inédita na sua história. Ainda está sendo discutido, segundo, claro, comunicado ao mercado, isso ainda tem algumas questões a serem elucidadas, estão estudando, mas não está certo. Daqui a pouco eu falo um pouco mais sobre isso. E tem questões envolvendo, claro, o Ministério de Minas e Energia, a Petrobras e o custo de extração do gás natural. O que será que o Ministério quer fazer com esse gás natural? É incentivar a produção de energia com as termoelétricas a gás? Ou é utilizar, claro, para a produção de fertilizantes? Muita coisa ainda envolvendo esse imbróglio. O Ministério ainda tem que dar alguns indicativos do que fará por explorar, claro, esse gás natural. Então nós temos ali do outro lado a Raízen com 1,90% de alta, a Azul novamente em alta aqui, mas ainda no mês perdendo bastante valor, 10% de queda para... Vamos ver se eu consigo abrir a Azul novamente aqui. A Azul, que no mês ainda tem uma queda interessante, se o meu mapa puder me ajudar, claro. 10,34% e no ano 78% de alta. Era o primeiro ativo mais destacado aqui em 2023 para a carteira do Ibovespa. Daqui a pouco a gente dá uma olhada na carteira aqui no ano de 2023. EZTEC novamente aqui, ó, 1,46% de alta. Um dos principais ativos do setor de construção em bastante destaque neste ano de 2023. Um pouco abaixo de algumas outras companhias que têm ali valorização de 190%, quase 200%. No entanto, ainda com 50% de alta em 2023. E BB Seguridade, para aqueles que estavam atentos a BB Seguridade, olhou para Banco do Brasil, percebeu que não tem muito espaço para entrada no ativo, pelo menos ali em questão de preços, a gente está quase na máxima histórica de Banco do Brasil, ali aos R$ 49,00. Olha para BB Seguridade com bons olhos, ainda temos uma queda no ano de 1,21% e pode ser uma boa alternativa e vale do investidor avaliar, claro, se cabe ou não na sua estratégia de investimentos o ativo de BB Seguridade, mas para muitos investidores vem tomando bastante atenção, pelo menos aí quando eu falo com o pessoal aqui no nosso chat e também nas nossas redes sociais, daqueles que acompanham a programação da BMC News. Daqui a pouco a gente fala um pouco mais sobre o desempenho do ativo, se é um bom momento para entrada ou não. Isso vai ser discutido posteriormente aqui no nosso programa. Carrefour também em patamar positivo. Eu mencionava aqui alguns ativos específicos, eu inclusive tenho algumas notícias a serem tratadas sobre esses ativos e, claro, aproveitar aqui o nosso programa, a nossa atualização de meio de dia para passar algumas dessas atualizações. Eu separei um ativo em específico, um ativo especial aqui que eu não falo bastante, mas que eu sei que é do gosto de muitos dos investidores que estão nos acompanhando. Sempre que eu falo sobre o setor financeiro, eu coloco ela no meio, que é o caso da holding do Itaú, a Itaú SA, Itaúsa, a famosa Itaúsa aí, que é queridinha de alguns investidores. Ela informou hoje, via fato relevante, que rescindiu de comum acordo com os demais signatários o acordo de acionistas com a XP. A holding afirmou que os membros indicados por ela, pela Itaúsa no caso, para o Conselho de Administração da XP e para o Comitê de Auditoria da companhia, renunciarão aos seus cargos oportunamente. A Itaúsa deixará de registrar contabilmente o investimento na XP pelo método de equivalência patrimonial, passando a tratá-lo como um ativo financeiro mensurado a valor justo. Fecha aspas, foi o que disse, claro, a companhia em comunicado a mercado. Com isso, a mudança impactará possivelmente aí, de forma positiva o resultado da Itaúsa no terceiro trimestre de 2023 em aproximadamente 860 milhões de reais. Então, o ativo, vamos dar uma olhada aqui em Itaúsa, normalmente ele não tem movimentos muito erráticos, no entanto, hoje aqui, ó, com essa notícia, 0,92% de queda, não dá para falar que está perdendo muito valor, no entanto, aqui em patamar negativo, acompanhando o restante do mercado que também está nesse marasmo, aguardando, esperando os próximos dados a serem divulgados para a economia brasileira, no caso o IPCA, e também para a economia norte-americana, índices de inflação, e também o livro bege a ser divulgado nesta semana. Itaúsa, depois de rescindir esse acordo de acionistas com a XP e anunciar
a possível saída, quase clara saída ali de alguns membros indicados dos conselhos ali administrativos da XP, R$ 9,65, 0,92% de queda, não reage de forma muito intensiva a essa notícia. No entanto, talvez o capítulo final dessa relação, que já é uma grande novela aí do mercado financeiro entre XP e Itaúsa. Continuando as nossas conversas sobre taxa de juros, possíveis projeções, o que pode acontecer com a economia nacional e internacional, os bancos projetam uma queda na Selic, as instituições bancárias projetam uma queda na reunião de agosto, que acontecerá entre os dias 1 e 2. A Febraban captou que é unânime entre as participantes da pesquisa de economia bancária e expectativas a perspectiva de que o Copom iniciará o ciclo de redução da taxa Selic na próxima reunião e que ocorrerá em agosto, em agosto. A expectativa mediana é de que a flexibilização, a queda nos juros, inicie de maneira moderada com um corte de 0,25 pontos base, e 25 pontos base. E acelere, claro, para 0,5 ponto percentual no encontro subsequente, no encontro de setembro, levando a taxa Selic para 12% ao final de 2023, mesma projeção apontada pelo Boletim Focus desta semana, divulgado, claro, nesta manhã. Em relação ao juro neutro da economia, uma ligeira maioria, de 52,6% dos analistas consultados, estima que o juro real neutro é de 4,5% ao ano, ou menos. Igual a nova taxa apontada pelo Banco Central Brasileiro, revisada de 4% para 4,5%. Já para os demais, os 47,4% restantes, a taxa neutra já é superior a tal patamar de 5% ao ano ou mais. Quanto aos impactos do ambiente externo sobre a condução, claro, da política monetária do Banco Central Brasileiro, a maioria de 73,7% entende que os riscos estão bem equilibrados e que não devem prejudicar o plano de voo do colegiado. Não há consenso quanto ao grau restante de aperto monetário que ainda ocorrerá nos Estados Unidos, mas a maior parte dos participantes dessa pesquisa da Febraban, 52,6% dos analistas consultados, espera que o Fed eleve os juros em 25 pontos base na próxima reunião apenas uma vez, encerrando por vez o ciclo de intervalo, no intervalo aí de 5,25% a 5,50% ao ano, ante indicações do próprio Fed de mais duas altas de 25 pontos base. Então, os bancos no Brasil apontam que, pelas expectativas das principais instituições, nós devemos ver só mais um aumento de 25 pontos base no intervalo de juros norte-americano. Então, teremos de aguardar os próximos dados de inflação e, claro, a tomada de decisão do Federal Reserve, possíveis indicativos ali que podem aparecer tanto no comunicado quanto na coletiva de imprensa de Jerome Powell após a próxima tomada de decisão, mas principalmente na ata da reunião do Comitê de Política Monetária norte-americano. Continuando para as nossas notícias corporativas, a Petrobras informou em comunicado que os estudos para o aperfeiçoamento da política de remuneração aos acionistas estão em andamento. É importante destacar que ainda não houve decisão sobre uma possível realização de possível recompra de ações, bem como a periodicidade e o volume dessas recompras, a serem recomprados no prazo futuro. De acordo com as regras de governança da Petrobras, a matéria deverá passar pelas instâncias superiores da companhia. Há algumas semanas rodam rumores pelo mercado sobre uma revisão na política de pagamento de dividendos da companhia. Os proventos, teoricamente, serão reduzidos para aumentar os investimentos da empresa em 2024. Também está sendo estudado, segundo, claro, foi confirmado neste comunicado, a possível recompra de ações seria um movimento inédito para a companhia. Vamos dar uma olhada aqui no volume negociado no dia de hoje. A gente consegue encontrar a Petrobras, que é sempre um dos ativos mais negociados do dia. Petri 4, 0,31% de alta neste momento, 360 milhões de reais negociados. Não é muito volume, principalmente para a Petri 4, no entanto, em alta de 0,3%.
Ambev, 1,48% de alta e PetroRio, 0,69% de alta. A gente já viu PetroRio ganhando mais valor do que isso durante o pregão de hoje, perdeu um pouquinho de força, mas ainda ali, ó, próxima dos R$40 negociados para Prio 3 para o ativo aqui de PetroRio. Sabesp está em patamar negativo, Azul, Petro 3, Cosan e Engie são os ativos mais negociados, pelo menos do campo verdinho aqui do nosso mapa. Vale 3, 0,58% de queda, Lojas Renner com 4,70%, um dos ativos mais negociados do dia de hoje. No entanto, o volume do Ibovespa não surpreende tanto. A gente tem um baixo volume, pelo menos em comparação com os dias anteriores, de negociação para o nosso principal índice acionário. 7 bilhões apenas negociados aqui para o Ibov até este momento, desde a abertura do mercado. Claro, pode vir uma onda de negociação aí até o final do dia, no entanto, para este horário a gente está abaixo aí da média que nós víamos nos últimos pregões e até tirando um pouco aquelas médias que foram um pouco alteradas por feriado nos Estados Unidos, por outras questões aí, até a Bolsa dos Estados Unidos fechando mais cedo e afetando um pouquinho as nossas negociações. 7 bilhões de reais apenas negociados até este momento. A gente já viu aí o Ibov em situações normais, negociando 10, 11 bilhões já neste horário, próximo das 2 horas da tarde, das 14 horas do pregão. Então vamos até às 5 horas e lembrando para você acompanhar aí a programação da BMC News, fique atento, o BMC Closing vai apanhar tudo que aconteceu no mercado financeiro do dia e, claro, trazer as atualizações que estiverem acontecendo ali entre as 4 horas e as 6 horas da tarde, sempre com a apresentação de Carlo Caucci, que agora retorna à nossa programação. Não estarei com vocês no Closing, mas espero ter, claro, apresentado o programa à altura deste italiano maravilhoso jornalista da BMC News, que, claro, traz sempre as atualizações do fechamento do mercado. E agora, claro, para a gente continuar a nossa conversa aqui próximo do finalzinho do nosso primeiro bloco e, claro, próximo do nosso intervalo comercial, gostaria de convidar aqui à nossa tela Mário Pisani, professor de análise técnica do Projeto 10%. É sempre um prazer receber o pessoal do Projeto 10%, em especial o Mário. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar hoje na BMC News. Fala, grande Gabriel. Pô, prazer enorme estar aqui junto com vocês aí, passar os gráficos aí agora. Maravilha, Mário. Uma pergunta que eu tenho a ti. A gente teve o Ibovespa se comportando aí de formas bem diferentes nos últimos 3 dias. A quinta-feira foi meio assustadora, a sexta-feira a gente ganhou bastante valor e hoje um dia praticamente de estabilidade, 0,5% de queda, mas a gente esteve bem próximo ali do 0 a 0 durante boa parte da manhã. O que a gente pode tirar de informações para o nosso principal índice acionário? Dá para ficar mais animado ainda com o Ibovespa ou a gente já está num patamar, de certa forma, esticado? A gente já está nesse 119, 118, 120, há um bom tempo a gente não saiu desse patamar. O que a gente pode tirar de informações, pelo menos olhando para o gráfico e, claro, tentando traçar alguma lógica aí para o nosso índice acionário, Mário? Vamos lá, vou compartilhar a tela aqui junto com vocês. Olha, nesse momento, né, realmente o índice Bovespa ele seguiu num padrão muito esticado, né, desde a movimentação dele aqui, formando por essa movimentação. A gente consegue ver nesse gráfico claramente, né, quando ele virou a tendência, ele conseguiu fazer uma movimentação 1, 2, 3 de alta muito forte. É esperado, naturalmente, que ele fique por um tempo um pouco mais lateralizado, mas o fato dele estar segurando por esses dias nesse patamar, entre esse intervalo de 116 mil pontos a 120, cria ainda uma expectativa positiva para dentro do índice Bovespa. E principalmente quando a gente olha para a média móvel de 50 períodos. Só que a gente vai precisar esperar, obviamente, né, a ganhar aqui um pouco de força para tentar romper aí essa região da resistência dos 120 mil pontos e trabalhar aí com essa hipótese aí dos 125 mil pontos. A gente acredita, olhando pelos papéis, tá, que ele deve continuar ainda essa movimentação, só se as notícias aí durante essa semana acabar frustrando muito o mercado, mas se não, a gente acredita que esse movimento tem potencial ainda de continuação. Esse panorama do Ibovespa, a gente vai para um rápido intervalo, rapidinho mesmo, a gente já volta para falar um pouco mais sobre dólar e outros ativos aqui da nossa Bolsa de Valores. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão.
Independência e jornalismo sério. Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá liberdade de levar a informação sem nenhum viés e sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. COI, você sabe o que eles são? Esse é o tema do BMC Explica de hoje. COI é a sigla para Certificado de Operações Estruturadas. É um investimento montado por instituições financeiras que combina características tanto de renda fixa quanto de renda variável em um único produto. Na prática, o COI pode ser aplicado em diferentes ativos, como ações, moedas, commodities, entre outros. A rentabilidade do COI pode ser atrelada a diferentes indicadores, como a inflação, a taxa de juros ou o desempenho de determinado ativo financeiro. Além disso, o COI pode ter diferentes estruturas de remuneração, que podem incluir uma taxa pré-fixada ou pós-fixada. O investidor deve escolher o COI de acordo com seu perfil de investimentos. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. BMC News, informação que gera valor. Sejam muito bem-vindos de volta ao BMC Stock. Vamos continuar nossa conversa com o Mário Pisani, professor do Projeto Os 10%. Mário, muito obrigado novamente aí pela participação. Uma dúvida que eu tenho por aqui, aí realmente um ativo que é queridinho de alguns, no entanto não está naquele mar de rosas na carteira de outros. Nós temos Vale 3, Vale muito dependente da economia chinesa, está tentando se recuperar, mas nunca se recupera, e ainda naquele patamar ali próximo dos R$70. Bateu no 64, foi para o 69. Quais as expectativas que você pode tirar aí do mapa? Será que a gente tem como bater um martelo sobre Vale ou ainda vai ficar nessa zona aí meio estranha? A gente não tem muito indicativo de que possa se recuperar ou perder ainda mais valor? Por enquanto a situação ainda segue preocupante. A gente tem um padrão aqui de continuação dentro da Vale. Ela deixou, basicamente é um retângulo dentro dessa movimentação, depois de uma queda extremamente alongada dentro dos preços, e isso é um padrão de continuação. Até a gente denomina esse padrão como um padrão de breakout, na continuação, gerando até 60% de chance dela pegar aqui e espelhar esse breakout para baixo, que é onde a gente tem um alvo ali na região de 56 e 45. E o pior é que você olha para o volume da Vale e ele indica essa movimentação. O volume ainda é bem descendente no caso aqui da Vale. Ela não mostrou em nenhum ponto o encarteiramento dessa ação. Ela mostra aí, na verdade, que o papel ainda
tem essa movimentação forte de baixa. Provavelmente, se perder esse suporte, deve alongar sua movimentação, mas tem um gráfico que mostra alguma coisa positiva ainda para nós, que é o gráfico semanal da Vale. Ela está num suporte extremamente importante, que é deixado ali pela região da média móvel de 200 períodos, que historicamente é sempre um ponto ali, né, de importante aí onde o ativo tem a sua correção e volta para uma tendência. Mas enquanto a gente não conseguir ter a quebra aí, pelo menos dessa linha de tendência de baixa, a expectativa aí pode ser mais pessimista, dela tá rompendo mesmo a média de 200 e alongando essa movimentação de baixa. Maravilha, Mário. Especificamente aí falando sobre outro dos grandões aqui da nossa Bolsa de Valores, R$51. Ficou bastante tempo por lá, até quebrando a expectativa de alguns investidores. Falavam que ia bater e voltar. Agora está um pouquinho abaixo, R$49. 1,46% de queda neste dia aqui de praticamente estabilidade do nosso Ibovespa. Que a gente pode tirar de informações para Banco do Brasil. Tem a galera ali que comprou nos R$50, 51. Tem esperança de subir ainda mais? Ainda está numa decisão, uma zona de indecisão. O ativo ele tende a corrigir um pouquinho. A expectativa para o Banco do Brasil já é um pouco melhor. Apesar dessa correção, esse movimento aqui é um padrão de bandeira. Bandeira dentro do mercado, né? A gente tem a movimentação de impulsão e aí a gente tem uma correção nessa forma diagonal, aí 45 graus. Isso é um padrão de continuação técnica. Então, existe uma esperança aqui que o Banco do Brasil pode deixar ainda nesse gráfico, fazendo a continuação dessa movimentação ali. E a gente tem um terceiro alvo de FIBO que está na região de 54,70, que é um alvo dessa pernada toda espelhada para cima aí na movimentação no Banco do Brasil. Agora, é importante, né, prestar atenção nessa movimentação dessa bandeira, se ela não vem ali para perder essa mínima já deixada ali na região de 48,63. Porque se por um acaso for perdido esse suporte, isso aqui pode inclinar um pivô de baixa. Mas não um pivô de baixa que vai levar o Banco do Brasil para uma tendência alongada, negativa dentro do mercado. Não. Ele pode acabar fazendo as correções, tá? Ali por volta das suas retrações de Fibonacci, que aí no caso teria um alvo ali na casa dos R$46. Por enquanto a tendência ainda é positiva, apesar aqui dessa bandeira, né, não ter continuado a movimentação anterior. A gente ainda tem uma expectativa positiva. Maravilha, Mário. Gostaria de agradecer imensamente a participação no dia de hoje. Se puder descompartilhar a sua tela, uma participação um pouco mais rapidinha para dar um panorama aqui no nosso mercado financeiro no dia de hoje. Mercado não muito animado, pouco volume, pouca movimentação, a gente está meio de lado. Então, hoje, um dia mais tranquilo, pelo menos para o jornalista que está aqui apresentando o programa. Muito obrigado mesmo pela participação. É verdade. Obrigado a você aí, Gabriel. Bom trabalho para vocês aí. E é sempre um prazer enorme estar com vocês aqui na BMC News. O prazer é todo nosso, Mário. Seja sempre muito bem-vindo, não só ao estoque, mas também ao restante da nossa programação. Muito obrigado pela participação. Só atualizando aqui os mercados internacionais, nós temos neste momento, olha só, invertemos alguns patamares aqui. Dow Jones 0,5% de alta, sem sair muito do lugar. S&P 500 0,1% de alta, agora trocando o sinal, estava no negativo, mais próximo da estabilidade, agora no positivo também, próximo da estabilidade, sem muita movimentação para S&P 500, Nasdaq 0,04% de queda. Então, diminuiu um pouquinho a sua queda, está bem mais próximo da estabilidade. Lembrando, temos dados importantes a serem divulgados ainda nesta semana, livro bege, e dados de inflação aos consumidores e também aos produtores para o mercado norte-americano, que serão definitivos para a tomada de decisão do Federal Reserve, do Comitê de Política Monetária do Federal Reserve, o FONC. Então, aguardemos, o mercado está nesse ritmo de espera mesmo. Aqui para o mercado brasileiro nós teremos IPCA ainda divulgado nesta semana e, claro, nós acompanharemos o que será aqui do nosso Ibovespa agora, que ainda está nos 118 mil pontos, 118.229 pontos, 0,56% de queda. Para o dólar futuro, estabilidade, sem muito movimento, R$ 4,89, 4,891, pelo menos a cotação integral aí dos contratos de dólar comercial futuro. Já que a gente vai receber uma ilustre presença aqui na nossa programação, gostaria de abrir o índice
Small Caps, vamos ver como é que estão as Small Caps no dia de hoje, nesse dia de queda para o Ibovespa. 1,20%, tem movimentos normalmente mais erráticos do que o índice aí, do que o maior índice da Bolsa de Valores brasileira. Para a SMLL, nós temos um resultado, pelo menos no ano, superior ao do Ibovespa, 14,77%, no mês ainda com 1,33% de alta. Então, SMLL com 1,20% de queda no dia de hoje e o Ibovespa com 0,5% também de queda. Já que eu falei dele, vamos convidá-lo aqui à nossa programação, James Gulbrandsen, CIO da NCH Capital. Muito obrigado pela participação no dia de hoje. Sempre um prazer recebê-lo por aqui, James. Bom, é sempre bom estar com você, Gabriel. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Maravilha. Eu gostaria já de trazer uma conversa um pouco mais macroeconômica do que sobre empresas específicas, para a gente depois conversar um pouco mais sobre elas. Nós tivemos essa pesquisa da Febraban divulgada há pouco, indicando que os bancões, as principais instituições financeiras brasileiras, estão teoricamente convictas da queda da Selic na próxima reunião em 0,25 ponto percentual. E, claro, depois apertando um pouco mais o passo até chegar em 12% ao final do ano. Para os Estados Unidos, as instituições financeiras elas vão um pouco contra o mercado, apostam apenas em uma nova alta de 0,25. Então, como que estão as expectativas, pelo menos primeiro falando sobre o mercado norte-americano, que a gente tem algumas dúvidas a mais. Apenas uma alta para ti nos juros, no intervalo de juros norte-americano, parece razoável? Você acredita realmente que esse movimento possa acontecer por parte do Federal Reserve? E quantos dados desta semana serão significativos ou não para a tomada de decisão do Fed? E eu faço essa pergunta justamente para entender o quanto o senhor acredita que a política monetária de outros países, em especial o mercado norte-americano, em especial os Estados Unidos, possa afetar aqui o nosso mercado brasileiro. A gente vê que quando tem alguma divulgação para lá, quando tem alguma decisão, o mercado fica ali um pouco mais volátil ou às vezes um pouco mais contido. Como que o senhor acha aí que possa se desenhar esse movimento nessa porção final do ano de 2023 em relação, claro, aos juros norte-americanos? Eu acho que, no caso dos Estados Unidos, eu acho que hoje, e pode mudar, dependendo dos dados, né? Mas eu acho que esse ciclo de alta do Federal Reserve terminou, que não vai ter mais 25 basis points, mais 50 basis points. Eu acho que terminou, eu acho que tem uma economia bem controlada, bem tranquila lá nos Estados Unidos, criação de emprego não está machucando a situação do Fed, não tem, a inflação está ficando cada vez mais tranquila e, claro, como você notou, o Copom vai, assim, mais ou menos seguir porque o Fed tem muito impacto na decisão esse Copom tem mostrado no passado que presta bastante atenção ao Fed. Então, eu espero que dessa próxima reunião não estamos falando sobre 25 basis points, mas sim 50, porque essa economia, na verdade, já deveria estar melhorando por causa de um novo ciclo de baixa de juros. Já na última reunião, acredito que o Copom deveria ter baixado a taxa Selic por pelo menos 25 basis points, se não 50. Então, 50 na próxima reunião, na minha opinião, deveria ser feito. E deveria seguir em linha em cada mês até o final do ano 50 basis points. Então estamos falando sobre uns 5 meses ou 2,5%, começando em agosto, 2,5% de baixa de queda da taxa Selic. E aí, uma vez isso começando, o mercado vai também precificar que vai continuar, provavelmente caindo para 9% e 10%, que eu acho que já, assim, na verdade, eu acho que Copom errou 3 vezes, na verdade. Baixou demais para 2%. Sei que o Brasil estava apresentando bons resultados de inflação, etc. Porém, a gente sabe que tem uma máquina de impressão de dinheiro que se chama o governo federativo brasileiro. Nunca deveria ter baixado para 2%. Também aumentou, exagerou
no ciclo de alta e está exagerando na manutenção. Então, eu torço que isso vai resolver e uma vez que o Copom começar a baixar juros, aí o mercado vai projetar que provavelmente vai para 9, 10%. O mercado vai antecipar isso, quer dizer que ativos mais arrojados como renda variável, como small mid caps, deveriam continuar apresentando, nem todos os dias, nem todas as semanas, nem todos os meses, mas eu acho que fechamos esse ano com um resultado assim muito, muito bom de performance de companhias que participam mais na economia real. Você estava comentando sobre a Vale antes que nós começamos aqui. Vale é uma empresa sensacional, fica aqui do nosso lado, só que não é uma empresa efetivamente brasileira, é uma empresa global. A gente está torcendo para a Renner, estamos torcendo para as empresas que são listadas aqui no Brasil, que vendem, cujas vendas são 80, 90, 100% feitas aqui no Brasil, que eu acho que vão ter a melhor e maior performance ainda em 2023. O senhor mencionava a Renner, inclusive um dos principais destaques do dia de hoje, pelo menos em movimentação, negociação. Companhia que, por muitos analistas, é dita como sólida, com boas operações, bom posicionamento. No entanto, a gente teve alguns tempos difíceis para o setor de varejo como um todo. Inclusive, ela negociando bem descontada aqui, pelo menos para a Renner. Deixa eu dar uma olhada em 2023. Nós temos um resultado ainda negativo de 3%. A gente sabe que tem esses momentos de compra de alguns ativos. Você acredita que é uma oportunidade para entrar no ativo de Renner? Como que o senhor enxerga essa companhia específica? No setor de varejo como um todo, o senhor, outrora, outras participações, já disse que apostava em Magazine Luiza com bom movimento de alta. E agora, para o restante do setor de varejo, foi um dos que mais apanhou. Há também boas oportunidades, há boas janelas de alocação, de compra de alguns desses ativos. A gente falou mais especificamente sobre Magazine Luiza em outras ocasiões. Agora eu queria saber sobre outras companhias que também apanharam bastante e que também tiveram aí as suas ações descontadas nos últimos anos. Bom, no caso da Renner, eu vou compartilhar minha tela para mostrar como Fique à vontade, a nossa por tecnologia Anyquant está enxergando a Renner nesse momento. A gente vê que a empresa, sim, durante 2021, sofreu bastante, né? Ainda a economia não recuperou, estava sofrendo ainda os efeitos de ter quase todas as suas lojas físicas fechadas durante a pandemia, e só começou a recuperar, mas a recuperação e a expansão foi um pouquinho menos forte do que a gente esperava, e infelizmente o papel caiu no que a gente chama de retração, ou seja, os fundamentos não expandiram, não teve uma expansão mais prolongada como essa empresa, que é uma empresa muito boa, mas como essa empresa no passado conseguiu passar, ao invés de logo cair em retração, ela no passado tinha muita capacidade. Por exemplo, vamos lá, em 2000, vou mostrar o que aconteceu em 2017, 2018, assim, passou bastante tempo em expansão, e aí dava para apostar, estou expandindo, tá? Passou desde o final de 2016 até o final, 2 anos, final de 2018, em um momento de expansão, recuperação, expansão, que deu um bull market excepcional. E o que a gente está enxergando agora é que já caiu em retração, quer dizer que as margens pararam de expandir, que o setor no sobrebalanço pararam de expandir. E a trajetória, infelizmente, é cada vez mais para desaceleração. Então, para nós, Gabriel, esses resultados de negativo 4% no ano, caindo 5% hoje, caindo 3% no mês, faz todo sentido, são totalmente explicados pelo momento fundamentalista. Então, infelizmente, eu não sou muito fã dessa empresa maravilhosa, simplesmente porque cada empresa passa por ciclos difíceis e, nesse momento, a Renner está passando por um desses.
Maravilha! Inclusive para os investidores que nos acompanham, é sempre importante trazer essas diversas ferramentas para fazer uma análise. Às vezes a companhia tem ali uma tese interessante, está com resultados até que aprontando ali alguma estabilidade, mas o ciclo não está no momento certo para fazer uma alocação. E claro, é justamente para isso que nós trazemos diversas ferramentas a serem utilizadas por você, investidor que nos acompanha, sejam elas quantitativas, mais fundamento, mais a tese da companhia, a história que ela está contando, ou também aqui a análise técnica, como nós vimos há pouquíssimo tempo atrás. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação do James por aqui. É sempre um prazer tê-lo no BMC Stock. Claro, já ficam aí os convites para próximas participações. Muito obrigado, James. Obrigado, Gabriel, e forte abraço para todos. E vamos ganhar dinheiro. Vamos. Acho que a ideia de todo mundo que está nos acompanhando é essa, né, James? Para isso a gente tem que estudar bastante e sempre se empenhar aí em escutar boas opiniões, ver o que os grandes analistas e especialistas do mercado estão fazendo, como estão fazendo. Sempre muito importante essa participação de vocês aí do outro lado. Eu agradeço por sempre aceitar o nosso convite para participar aqui na BMC News. Muito obrigado mesmo. Obrigado. Maravilha. Última atualização do nosso Ibovespa antes de eu entregar o programa para o BMC Market. Eu sei que vocês estão ansiosos. 2 dias sem market é muita coisa aí para o investidor brasileiro. Então, sábado e domingo já deu. Hoje nós voltamos com tudo. Felipe Nascimento, Alexandre Cabral e o incrível Marco Saravari trazendo as principais discussões do dia. Muita coisa para acontecer. Muita coisa já em discussão, a segunda etapa da reforma tributária já é outro dos assuntos que nós teremos de discutir daqui a pouquíssimo tempo. E claro, teremos um recesso parlamentar, pelo menos para botar aí um pezinho no freio. Mas muita coisa para ser discutida. Nesta semana teremos dados de inflação dos Estados Unidos, tanto aos consumidores quanto aos produtores, e também o IPCA brasileiro divulgado ainda nesta semana, além do livro bege lá para a economia norte-americana. Então, semana agitada, essa segunda está um pouco morna, mas os próximos dias resguardam aí bastante coisa para o investidor discutir. Então vai ser uma ótima semana. 0,6% de queda para o Ibov, ainda com pouco volume, 7 bilhões 630 milhões de reais negociados. Dólar futuro 0,15% ainda em queda, ainda perdendo um pouquinho de valor, R$ 4,88, 4,887. Principais destaques no campo negativo do nosso Ibovespa, da carteira do principal índice acionário brasileiro. Lojas Renner 4,85% de queda, Alpargatas 4,24%, a antiga Via Varejo 3,77% e Soma 3,24%. Parece que o varejo tomou conta aqui das principais oscilações negativas no dia de hoje. Ainda tem Magazine Luiza, tem bastante ativo aqui perdendo valor ligado ao setor de varejo. Vamos dar uma olhada na cotação da curva de juros. Temos os juros sendo apreciados, pelo menos para os contratos negociados até 2033, mas pouca oscilação, 0,4%, 0,5% de alta. Então, sem muito movimento de pressão dos juros, hoje nós começamos aí com o setor de varejo como um todo perdendo valor. Então, Loja Renner, Alpargatas, Via e Soma são os ativos aqui do setor que se destacam negativamente. BRF, 3,27%, ainda mantendo um movimento positivo de 9,32% no mês de julho. Do lado positivo, nós temos Azul com 1,92% de alta. Estamos aguardando os resultados operacionais. Tivemos a prévia operacional da Azul e da Gol divulgadas na semana passada. Também temos aqui Raízen 1,67% de alta, Ambev 1,62% e BB Seguridade. São os 4 ativos com maior destaque positivo no dia de hoje. Para ativos como Edux, que eu mencionava na semana passada, teve alguns movimentos bem interessantes, 0,6% de queda, sem muito movimento aqui para o setor de educação. Para a Cogna também temos um movimento aqui parecido, 0,91% de queda. Para Taurus, 0,73%. Eu comento que eu sei que tem bastante gente que acompanha aqui a nossa programação, que se interessa pelo ativo, 0,73% de queda, R$ 14,94. Esse é o panorama do nosso Ibovespa no dia de hoje. Lembrando, você continua acompanhando tudo que acontece no mercado financeiro nacional e internacional aqui na programação da BMC News. Não sai agora, logo em seguida teremos o BMC Market chegando por aqui, então as 3 feras do nosso programa já estão se preparando, já estão aqui na bancada, Alexandre Cabral, Marco Saravari e Felipe Nascimento. E lembrando, nesta semana
tem BMC Business e olha, tem 2 programas super interessantes. Eu vou fazer a propaganda por aqui, porque sou eu quem apresenta o programa terça e quinta-feira, 10 horas da noite, 2 companhias aí super interessantes para você, investidor, ficar de olho, aprender um pouco mais sobre a tese, sobre o segmento e, claro, sobre as perspectivas para esses 2 ativos. Sempre uma conversa super interessante. Eu agradeço a você que nos acompanhou neste BMC Stock de hoje. Claro, fiquem agora com o BMC Market depois do comercial. Um abraço a todos. Tchau, tchau.